Vem aí mais uma edição da Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior. Uma competição em que o Santos nos últimos anos tem ido bem, foi finalista numa temporada, foi semifinalista na outra. Nesse meio tempo ganhou o Campeonato Paulista Sub-20, deu alguma esperança para o torcedor em relação a revelações, mas o que aconteceu com o time principal talvez tenha servido de lição para que não se queime etapas com jogadores jovens que não têm o talento do Neymar, do Robinho, do Diego, do Ganso, que não podem ser colocados assim de primeira. Aliás, nem o Ganso, que está lá disputando a final do Mundial de Clubes, né? Está disputando o Mundial de Clubes pelo Fluminense. O Ganso foi um jogador que estourou de primeira. O Ganso foi para o profissional em 2008, né? Sob o comando do Leão, se eu não estiver equivocado. Teve jogo que ele perdeu pênalti, 2 pênaltis num jogo, né? Aí em 2009 ele formou aquele time que foi vice-campeão paulista e foi estourar em 2010. Então ele ficou 2 temporadas no profissional até estourar. E sendo muito criticado por parte da torcida. E recentemente a gente viu a queimada braba que deram em jogadores talentosos como o Kaique, como o Ângelo principalmente. Foi um absurdo o que fizeram com o Ângelo. O Santos poderia ter ganho muito mais dinheiro, poderia ter aproveitado. O Ângelo poderia estar aí agora, né, começando a ser aproveitado na equipe principal. Um absurdo a falta de planejamento, a estupidez cometida pelo tal do Cuca, que quis ser o primeiro, a mãe, o pai da criança, ter colocado o rapaz para jogar lá no Maracanã com 8 anos de idade. Negócio surreal, né? Então esse time da Copinha aqui tem, por exemplo, jogadores que são primeiro ano de sub-20, que eram do sub-17 até a temporada anterior. Tem alguns que vão estourar a idade. E tem um principalmente que chama a atenção e que existe uma expectativa enorme em torno dele, mas que vivenciou ao longo desse ano momentos extremos e que talvez tenham atrapalhado o desabrochar do futebol dele, que é o Miguelito. Miguelito tem muito talento, dá para ver claramente, só que ele precisa transformar isso em algo prático. E nesse time principal do Santos de 2023, talvez ele não conseguisse. Talvez ele fosse a nova vítima, como foi o Ângelo. Então faz o certo em colocar o Miguelito. O Santos faz o certo ao colocar o Miguelito para jogar a Copinha de 2024. É sobre isso que eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10. Este é o conteúdo em nome de Sicoob Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias. O telefone é o 13 3229 8855. Tem Sicoob também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Sicoob Santo. Eu aproveito e peço para você que está chegando agora aqui ao canal para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal, podendo também compartilhe o link dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o canal 10 a continuar crescendo. Bom, só lembrando que o Santos está no grupo de Diadema, na Copinha, e estreia daqui a pouquinho, mais 2 semanas, passou o ano novo, estaremos vendo o Santos em campo de novo, né? Pode parecer meio masoquismo, mas eu adoro ver o Santos em campo. Nossa, como eu fico feliz quando tem jogo do Santos. Você vive aquela experiência. E do molecada é a mesma coisa, né? Copinha, então, tem um clima especial. Então vai ter um Santos e Remo na quinta-feira, dia 4 de janeiro, 7h45 da noite. Já no domingo aí tem outro jogo contra o Nova Venécia, 5h15 da tarde, um domingo com o Santos jogando à tarde. E depois finalizando o grupo Santos e Água Santa na quarta, dia 10, véspera do meu aniversário, 9h45 da noite. E aí foi definido o grupo de jogadores que vai estar à disposição inscrito, este grupo na Copinha. Lembrando que, por exemplo, teve o Fernandinho, que jogou até aí a última rodada do Campeonato Paulista Sub-20, Copa do Brasil Sub-20, que foi emprestado para o Náutico. Então já é um jogador diferente, um a menos aqui, fora outros. Vou fazer uma análise rápida aqui para vocês desse grupo. Só lembrando que, além do Miguelito, que eu acho que tem que continuar sendo bem trabalhado na base, se não está pronto para ir profissional, pode até eventualmente compor o banco, jogar de vez em quando um pouquinho, mas
a temporada do Miguelito tem que ser de formação ainda. Mas para alguns outros jogadores, essa aqui é a cartada final no Sub-20. O zagueiro Thiago Balieiro, que eu acho muito bom zagueiro. Eu acho que ele é, dos balieiros, ele é o melhor. Melhor que o irmão Vinícius, que está voltando de empréstimo do Ituano. O lateral esquerdo, Diogo Correia, que é um lateral esquerdo mais defensivo, tem uma característica diferente. O volante Balão, que já é titular da equipe Sub-20 há um tempo, é um jogador promissor e que vai precisar ser incorporado à equipe principal ou vai ter que ser emprestado. O Kevin Maltos também é outro que teve 2 lesões gravíssimas de joelho, tem idade, ele já fez gol no profissional, no jogo contra o The Strongest pela Libertadores. É um menino que tem muito potencial também, eu gosto do Kevin Maltos, e ele vai precisar fazer essa transição assim como o Balão. E o atacante Vitor Michel, que é um atacante de força, um atacante rápido, né, que vive aí essa expectativa pela última copinha. O grupo completo é o seguinte: o Gustavo Jundi, goleiro, o João Vitor, o Jackson e o Rodrigo Falcão. O Gustavo Jundi e o Rodrigo Falcão são goleiros que eu vi jogar e acho eles excelentes. O João Vitor era o goleiro do Sub-17, né, também. O Jackson era do Sub-17. O Jackson ele é um menino muito grande, ele tem muito potencial, mas ele fez um jogo tenebroso numa partida aí da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, acho que contra o Corinthians, foi muito mal naquele dia, ficou marcado, mas tem muito potencial. Os zagueiros do Santos, vejam só, esse Diego Borges subiu do Sub-17, é bom. O André Klaus veio do Jabaquara, foi contratado junto ao Jabaquara. O Matheus Matias era aquele Matheus Mina, que era do Palmeiras. O Thiago Balieiro eu já citei, e o Samuel, que é ótimo zagueiro também. Eu acho os zagueiros do Santos muito bons. Aí tem o Diogo Correia, como eu citei, que é um lateral mais forte na defesa. Tem os 2 meninos do Sub-17, da Seleção Brasileira Sub-17, o JP Sherman e o Souza, que disputou o Mundial recentemente. Tem o Robert, que veio do Palmeiras, que é um lateral direito, para terminar a formação aqui, ver se emplaca a carreira, e o Pedro Ian. No meio de campo tem o Balão, que eu já citei, o Gabriel Bontempo, que é primeiro ano de Sub-20 também, né? O Bernardo, que renovou o contrato recentemente, é um talento, jogador que muita gente já quer no time principal, mas vale a mesma ideia do Miguelito, muito cedo para subir, né? Tem que deixar maturar um pouco mais embaixo. O Ian, o volante, que tem uma característica muito interessante, ele é um volante que faz muito gol, ele aparece na área para finalizar, ele tem qualidade para finalizar, né? O Miguelito e o Kevin Maltz eu já citei, tem o Matheus Martins e tem o Gustavo Henrique. Os atacantes, o Felipe Laurindo, que também foi outro que renovou o contrato recentemente, teve uma lesão grave, e é goleador, é um menino que sabe fazer gol. Tem o Enzo Monteiro, que é o outro boliviano, que também tem uma característica diferente, ele é mais de área, até na entrevista que eu fiz recentemente com o Orlando Ribeiro, falava disso, ele é um jogador que precisa ser abastecido. Tem o Luca Meireles, que era o artilheiro do Sub-17, tem muito talento, um menino que tem potencial, goleador. O João Vitor, que é um ponta-direita, veloz, forte, um moleque parece um tanque. Tem o Matheus Xavier, o Vitor Michel, que eu citei também, né, que é muito forte fisicamente. E tem o Rodrigo César, que tem uma outra característica, um jogador rápido, insinuante. Ele faz as 4 funções, ele pode fazer 4 funções do meio para frente, ele pode ser o meio, ele pode ser o 10, ele pode ser um centroavante de movimentação, ele pode ser um ponta direito, pode ser um ponta esquerda. Eu não sei qual vai ser o time que ele vai montar aqui, o Orlando Ribeiro, mas difícil dizer. A zaga, talvez, Thiago Balieiro e Samuel, Gustavo Jundi, o JP Sherman, ou o Robert, o Souza ou o Diogo Correia, né? Acho que está mais para esses aí. Balão deve ser titular, o Ian deve ser titular, porque eles eram titulares, né? Se ele for jogar num 4-4-2, joga o Miguelito e joga o Bernardo. Se ele jogar num 4-3-3, tem que ver como é que vai fazer, porque eu acho que o Rodrigo César vai jogar, o Enzo vai jogar. No 4-4-2, acho que seriam esses dois. Num 4-3-3, não sei se o Felipe Laurindo, se o João Vitor, enfim. Ele tem opções para escalar esse time, opções diferentes para escalar esse time. Eu tenho esse lado um pouco paternalista, eu gosto de
eu vejo mais as qualidades do que os defeitos dos meninos. E eu acho que eles aqui têm potencial. Mas o potencial nem sempre se transforma em algo que vai se concretizar. É potencial, não é certeza. Algo que não vai se concretizar quando eles tiverem a idade adulta, quando eles forem do time principal, quando eles tiverem chance no time principal. Vejam, por exemplo, que nessa lista aqui não consta o Renier. O Renier, que surgiu muito bem, também teve lesão de joelho, chegou a jogar como centroavante, onde eu achei que ele rendia melhor, né, do que como ponta, mas se ele não está nessa lista, ele é um profissional. O Santos provavelmente tinha uma notícia de alguns meses atrás que iam liberá-lo para procurar clube. Então vocês percebam aqui que já tem algumas mudanças, algumas diferenças, né? O Renier e o Fernandinho jogavam até recentemente nesse time. Então você está abrindo espaço para os jovens do Sub-17 e tem aí alguns jogadores que têm o último ano nessa categoria. Então vamos aguardar, vamos ver como é que o Orlando vai preparar essa equipe. Repito, tem potencial, tem qualidade técnica. Onde pode chegar na copinha, não sei, depende. Eu já vi o regulamento da federação dizendo que se o time grande da capital for o que fizer melhor campanha, ele poderá jogar em casa, porque o Pacaembu não vai ficar pronto, né? Agora, se o Santos for a melhor campanha, vai poder ser na Vila? Porque fizeram uma semifinal lá na Vila, né? Se pode ser semifinal no ano, por que não pode ser? Ah, mas final tem que ser na cidade de São Paulo. Então, vamos ver como é que vai ficar isso aí. Eu sempre acredito muito no potencial dos jogadores jovens do Santos. Eu vejo aqui talentos. Se o Santos der uma sorte, né? Teve um tropeço num jogo treino recente aí, mas enfim, eu acho que são meninos que têm qualidade, que têm potencial e podem fazer sim uma boa copinha. Alguns aqui certamente num curto espaço de tempo estarão servindo a equipe principal, outros talvez precisem ser emprestados para ganhar experiência, para ganhar rodagem, até para dar um respiro na folha de pagamento, porque a gente fala muito dos jogadores do profissional que deixam a nossa folha de pagamento elevada, mas todo menino de 16 anos ele tem um contrato profissional, de 16 anos para frente, contratos de 3 anos para o mercado brasileiro, ou seja, contratos que vão até os 19 anos, e contratos de 5 anos para o futebol, ao contrário, o contrato de 5 anos para o futebol brasileiro e de 3 anos para o futebol internacional. Então, todos eles ganham, né? Todos que estão aí ganham um salário, nem que seja, sei lá, 50 mil reais por mês, 20 mil reais por mês, 100 mil reais por mês, tem custo. E o Santos vai ter que dar uma enxugada provavelmente também nas categorias de base, alguns jogadores que não deem o resultado que se espera. Esses eu espero que deem resultado, que eles possam fazer um bom papel, tá? E portanto o grupo, né, para a copinha que começa para o Santos no dia 4 de janeiro, Santos e Remo, 7h45 da noite, tá certo? Este foi um conteúdo em nome de Cicobi Unimais Metropolitana. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.